Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam infiltrados no coração de cada um de vocês, que nesta manhã a gente se alegre por estarmos aqui na casa de Deus, como nós acabamos de cantar, que o nome do Senhor seja louvado, que o nome do Senhor seja bendito, e nós temos diante de nós a palavra de Deus, a qual faremos a leitura agora de uma porção. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu farei a leitura do versículo 15 ao 23. Mateus 7, versículo 15 ao 23. Assim está escrito: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oremos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, Pai, submissos, com o temor no coração, porque estamos diante da Tua palavra que é santa, Tua palavra que é a verdade. A Tua palavra, Pai, que não admite mudança, nem acréscimo, nem diminuição. A Tua palavra que nos exorta a dizer sim, sim e o não, não. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma igreja para congregar. Obrigado porque estamos aqui reunidos como irmãos que professam a fé. E obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade do ensino, seja através da escola dominical, através da pregação, porque isso é a base da nossa fé. O ensino, a instrução, a exortação, que traz entendimento, disciplina e correção. Assim eu oro e peço que o Senhor ilumine o teu servo nesta manhã. Que seja esta palavra para edificação da igreja, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu confesso para vocês que, como a gente sempre diz, né, estar aqui no púlpito da igreja não é uma tarefa fácil. A gente sempre sente aquele frio na barriga, na espinha. E quando a gente se depara com um texto como esse, eu digo para vocês que o temor é maior ainda. Porque é um texto que é muito objetivo, é um texto muito fácil de entender. Ninguém pode dizer que não consegue entender esse texto. Mas é um texto também muito profundo e um texto que causa grande impacto na vida da pessoa. Pelo menos deveria causar. E esse texto, essa semana, ele causou um grande impacto quando eu li. Eu tenho feito a leitura do Evangelho de Mateus e eu estava com uma outra mensagem preparada para hoje. Mas quando eu li esse texto aqui,
eu fiquei tão tocado que eu falei, meu Deus, é isso aqui que eu preciso compartilhar com os meus irmãos. Então nós vamos fazer isso debaixo do temor do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos uns tempos em que as profecias se cumprem. Todas as profecias, as que não se cumpriram ainda, elas estão se cumprindo. E é muito interessante quando a gente observa o que o profeta Amós disse muito tempo atrás. O profeta Amós, no capítulo 8, verso 11, ele diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meus irmãos, esse tempo chegou. Já existe fome e sede na terra, não de pão e não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O Senhor Jesus, que é o profeta dos profetas, ele nos faz aqui uma advertência e ele chama a nossa atenção, o nosso cuidado, para que a gente tome cuidado com os falsos profetas. O Senhor Jesus é o profeta dos profetas. O Senhor Jesus é aquele que reina, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, esse texto, ele deve nos chamar muito a atenção. E aqui, o Senhor Jesus, ele fala de algo que é a questão da aparência. A aparência ela é destacada aqui tanto no início, quando ele fala, cautelai-vos, porque alguns se apresentam disfarçados. E a questão da aparência, ela volta a ser enfatizada no final, quando muitos dirão, Senhor, Senhor, mas o Senhor Jesus recusará a presença deles. Então, nós estamos diante de algo em que aparentemente é bom, mas que é perverso. E isso é que deve atrair toda a nossa atenção, é isso que deve nos motivar a estar sempre atento com essas questões. Meus irmãos, o falso profeta, ele se apresenta disfarçado em ovelha, está escrito aqui. Mas por dentro são lobos roubadores. Então nós temos aqui uma dissimulação. O falso profeta, ele é dissimulado. Ele tem uma aparência de algo, mas na verdade ele representa outro. E a Escritura deixa claro que seria assim mesmo. Tanto é que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios 11:14, ele diz, não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então veja que a dissimulação, ela é uma das características do falso profeta. E é apenas uma das características. Porque nós vamos passar aqui, no nosso breve tempo, algumas dessas características. Então vamos lá, porque o tempo é curto. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos chama a atenção aqui, é de que o ensino falso, ele sempre vem acompanhado de alguma verdade. Por isso ele fica mais fácil de arrastar pessoas para o engano. O ensino falso, ele não é de todo errante, ele não é de todo falso. E aí eu até comento com os irmãos, né, a respeito de uma bebida que eu vi no supermercado outro dia com a Silvia, uma bebida que chama Tampico. E aí eu fui ler o rótulo do Tampico e eu fiquei ali impressionado, porque está escrito que tem 1% de suco. E a aparência do Tampico é boa, ele parece um suco, e ele é muito mais barato. Então eu fico pensando, quantas pessoas compram um Tampico achando que é um Prats, por exemplo, né? Mas o Tampico ele tem 1% só de suco, o resto é água, corante, conservante. E assim é a palavra de Deus na boca de muitos falsos profetas. Assim é a palavra de Deus em muitas igrejas que não são bíblicas. A palavra, ela não é de toda falsa, mas ela contém uma pequena parte do evangelho, ela contém uma pequena parte, e isso faz parte do engano. O erro doutrinário, meus irmãos, ele entra na igreja em doses homeopáticas. O erro doutrinário não entra de uma vez.
O falso profeta, ele não chega causando, pelo contrário. O falso profeta, ele é tranquilo, ele é manso, ele não chega causando confusão. Por quê? Porque ele precisa conquistar a confiança das pessoas. Ele precisa se inserir no meio das pessoas. Então, o falso profeta, ele tem essa principal característica, é a dissimulação. Mas outra característica do falso profeta, ele é um obreiro fraudulento. A fraude também é um elemento do falso profeta. Eles afirmam sobre si mesmo estarem a serviço de Cristo. Judas, na sua carta, ele diz assim, que são pastores que a si mesmos se apacentam. Esse é o falso profeta. O obreiro fraudulento, ele é movido, meus irmãos, por uma obra satânica. Por trás do obreiro fraudulento, existe uma obra de Satanás, com aparência de santidade. O falso profeta, o obreiro fraudulento, ele produz encantamento, ele seduz, ele escraviza pregando um evangelho que não está nas Escrituras. Eles pervertem a verdade de Deus. E o falso obreiro, por uma questão lógica, ele só pode entregar aquilo que ele recebeu. E se ele próprio caiu na armadilha de Satanás, então é óbvio que ele vai ensinar e produzir aos seus ouvintes o engano. Porque ele mesmo já foi enganado. Ele mesmo já caiu na armadilha de Satanás. E outra característica, então a primeira característica é a dissimulação. A segunda característica é a fraude. Uma terceira característica, o falso profeta, muitas vezes, ele nasce no interior das igrejas. Como eu disse, eles são gananciosos e nascem no interior das igrejas. No livro de Atos, capítulo 20, verso 30, na segunda parte, está escrito assim: e que, entre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas. O apóstolo Paulo, na carta a Tito, capítulo 1, 10, ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, enganadores, especialmente os da circuncisão. Ora, quem são os da circuncisão? São os de dentro. São os de dentro, não são os de fora. Então, nós podemos confirmar isso através do ensino de Paulo. Em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Verso 18, Filipenses 3, 18, está escrito assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então é importante notar aqui que Paulo, ele fala no tempo presente. O apóstolo Paulo, ele não está falando que ele presenciou isso no passado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, muitos andam entre nós. Meus irmãos, isso é uma realidade nas igrejas. E quando a gente fala igreja, eu não estou falando aqui só da Nova Canaã. Nós estamos falando da igreja cristã na face da terra, independentemente do rótulo denominacional da igreja. Mas muitos que andam entre nós são inimigos da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo diz isso aqui chorando, é a palavra dele. É por isso que muitas vezes, quando o pregador se emociona no púlpito, o pregador chora com sinceridade, você não deve repreender o pregador porque ele chorou. O apóstolo Paulo chorava. Ele chorava pelos eleitos. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, 10, o apóstolo Paulo disse que tudo ele suportava por causa dos eleitos. Então Paulo, ele tinha um amor maravilhoso pela igreja, ele tudo suportava pelos eleitos e ele até chorava por aqueles que são inimigos da cruz. Meus irmãos, e quando o Senhor Jesus cita aqui em Mateus 7, que os falsos profetas, eles também
são lobos roubadores, é importante notar que esse roubador, ele está ligado sim às coisas materiais, mas não só às coisas materiais. O falso profeta, que é um lobo roubador, ele tem também entre as suas características a ganância. Ele é ganancioso e ele tem o desejo de riqueza. É por isso que ele se preocupa muito mais em construir um império financeiro, um império econômico. Hoje nós presenciamos igrejas que criam inclusive bancos digitais, igrejas que têm inúmeras aeronaves, igrejas que se transformam num conglomerado, e elas têm aquele 1% que eu disse de evangelho, 1% de Bíblia. Então esses homens, eles são gananciosos, mas não só isso, eles também roubam a paz das pessoas, eles também roubam a alegria das pessoas, e eles roubam muito mais do que isso. É muito triste quando a gente percebe que algumas seitas, eles fazem com que as pessoas parem de pensar por si mesmas, a pessoa fica tão dominada e escravizada, que eles colocam a pessoa até mesmo contra a própria família. Não é incomum a gente ver isso. A gente observa que em algumas seitas, se alguém tem os olhos abertos, se alguém sai daquela seita, se alguém é libertado pela palavra de Jesus, a família isola aquela pessoa. Aquela pessoa já é como se ela não existisse. Meus irmãos, isso é muito triste, isso é muito sério, porque eu já ouvi casos em que a pessoa não suportou tamanha opressão e se matou, e suicidou, porque a própria família a excluiu, a própria família, em nome da seita, em nome daquele falso profeta, em nome daquela obra demoníaca, ela realizou essa cisão na família, e isso já leva a pessoa até cometer o suicídio. Meus irmãos, então o falso profeta, ele é dissimulado, ele é fraudulento, ele nasce no interior da igreja, ele é ganancioso, ele é um lobo roubador. E mais, o falso profeta, ele não abre mão do seu propósito. O falso profeta, ele não abre mão de arrastar discípulos para o engano. Eles não se contentam em pregar e ensinar o engano. Eles querem ver o resultado do seu trabalho maligno. Isso também é uma característica do falso profeta. Vocês certamente já viram aquela notícia em que o assassino vai no velório da vítima? Nós já presenciamos isso. Casos em que o assassino, ele vai no velório da vítima, ele chega ali no caixão, ele chega junto da família ali, ele chora, ele derrama lágrimas falsas ali, como se ele estivesse sofrendo, mas foi ele que matou aquela pessoa, o que virá a ser descoberto só depois. O falso profeta faz isso, ele destrói, ele oprime, ele escraviza, ele tira a alegria, ele rouba a sanidade mental, ele lança a pessoa no abismo e ele se deleita com isso, porque isso é o troféu que ele tem para exibir para o senhor dele, que é Satanás. Por isso ele não abre mão de ver o resultado maligno do seu trabalho. Eles querem tirar discípulos dentre o povo de Deus para arrastá-los consigo, retirar pessoas de onde estão e levá-las a um lugar onde nunca imaginariam estar. A pessoa que é arrastada, ela chega num determinado lugar onde ela se sente estranha. E provavelmente ela diz assim, mas como eu vim parar aqui? Como eu estou aqui? Como eu saí de lá? O falso profeta, ele não abre mão do seu propósito. Mas a palavra de Deus diz que é preciso repreender o falso profeta. A palavra de Deus diz que é preciso fazer calar o falso profeta. E quem diz isso para nós é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo,
na carta a Tito, no capítulo 1, ele fala assim: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Então, meus irmãos, nós não podemos ter essa falsa ideia de que esse assunto do falso profeta, ele é um assunto através do qual a gente fica falando mal de outras igrejas. A gente fica falando mal de outras pessoas. Não, não é isso. Não se trata de falar mal. Né? Aqui não é irmão falando de irmão. É diferente. Irmão falar de irmão é diferente. Hoje, por exemplo, na classe base da fé, nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Nós vamos falar sobre arminianismo, nós vamos falar sobre calvinismo. Mas nós entendemos que tanto arminianos como calvinistas estarão na glória. Essa divergência que existe, ela não é essencial para a salvação. Então, nós respeitamos os nossos irmãos arminianos, nós não declaramos guerra a eles, embora a gente não concorde, porque a gente entende que o calvinismo, ele tem uma base muito mais sólida e bíblica do que o arminianismo, mas nós não declaramos guerra contra os arminianos. Mas aqui é diferente. O falso profeta, o apóstolo Paulo é que diz, é preciso fazê-los calar, é preciso repreendê-los severamente. Está escrito no verso 13 a seguir. Assim como a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, também a apostasia vem por ouvir a pregação de espíritos enganadores. Vocês percebem? Aquilo que se ouve tem fortíssima influência sobre os crentes. Por isso, você precisa saber a quem ouvir. Você precisa tomar cuidado com quem você está ouvindo. Hoje em dia tem muita gente na internet, atacando irmãos, atacando igrejas, simplesmente causando tumulto, causando confusão, causando discórdia, porque isso gera visualização, isso gera like. Cuidado. Os espíritos enganadores, um detalhe, procure ouvir aquela pessoa que tem o pé no chão da igreja, tá? Eu sempre digo, que quando a gente está numa empresa e alguém lá de baixo é promovido, a gente fala assim, puxa, que legal, essa pessoa vai ser um bom chefe, vai ser um bom gerente, porque ele conhece o chão da fábrica, não é? Então a gente tem que fazer o mesmo na igreja. Procure ouvir quem tem um pé na igreja, quem conhece a realidade da igreja. O teórico de gabinete, ele tem o seu valor, nós não podemos negar, mas nós precisamos dar prioridade para aqueles que têm o pé na igreja. Os espíritos enganadores, eles estão presentes na igreja cristã, eles atingem o máximo de pessoas possível e têm causado grande estrago, porque há muitos fracos na fé. Então, o antídoto para podermos identificar o falso profeta é o estudo da Escritura Sagrada com seriedade. Porque a igreja que promove, a igreja que tem a fidelidade, ela vai conseguir repelir aqueles que pregam ensinos de demônios. E o Senhor Jesus fala do falso profeta e ele dá uma dica aqui de como você deve identificar o falso profeta. E ele fala, toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Então, isso não é difícil, basta a gente olhar para a vida das pessoas. Olhe para a vida do seu líder, olhe para a vida do seu pastor, dos presbíteros, da liderança da sua igreja. Eles são perfeitos? Não, obviamente que não. O pastor não é perfeito, eu não sou perfeito, os presbíteros não são. Mas, Jesus, ele não veio para os que eram perfeitos. Ele veio para os fiéis. Ele veio por aqueles que se dobram de joelhos diante dele, arrependidos, com humildade. A partir de agora, ano de eleição, vocês vão ver muitos políticos irem a Israel para mergulhar no Rio Jordão. Só que eles esquecem o seguinte,
que João Batista falou assim: olha, o batizo no Rio Jordão, mas tem que haver confissão de pecados e frutos de arrependimento. E as celebridades que vão lá no Rio Jordão, elas querem simplesmente uma foto, mas elas não estão preocupadas com confissão de pecado, nem com frutos de arrependimento. Então nós temos que tomar cuidado. E por fim, meus irmãos, a palavra diz que muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, essa palavra, ela é muito forte e ela revela que a religiosidade não salva. É importante a gente entender que no reino de Deus só existe salvação eterna e condenação eterna. Não existe um caminho alternativo. É importante a gente saber que o religioso, o mero religioso e o ateu, eles estão no mesmo grupo de pessoas para Deus. Que religioso mais ateu é igual ímpio. Religioso e ateu é ímpio. Os eleitos de Deus são os piedosos, são os santos, aquele a quem a fé salvadora foi entregue. Meus irmãos, então nós precisamos ficar atentos, porque religiosidade não salva. Nós estamos numa época em que o falso profeta, ele realiza grandes prodígios e sinais. E as pessoas estão sendo enganadas com mera religiosidade. E a Bíblia diz isso. Aqui mesmo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, está escrito aqui no verso 5 de Mateus 24, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 24 do mesmo capítulo, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Apocalipse, no capítulo 13, quando fala do anticristo e da besta, fala que o anticristo fará descer fogo dos céus e realizará grandes prodígios de sinais. E muitos serão enganados, muitos se entregarão a esse falso profeta. Meus irmãos, a dissimulação ela é tanta que o descer fogo do céu nos lembra o pedido que Elias fez ao Senhor, para que descesse fogo dos céus. Mas o que Elias fez foi pedir ao Senhor que descesse fogo dos céus exatamente para identificar e destruir o falso profeta. Então vocês percebem como que o falso profeta, ele tenta imitar as coisas de Deus. É por isso que nós precisamos de ensino. É por isso que nós precisamos clamar a Deus humildemente, Senhor, não me deixe cair no engano. Eu vi tantas pessoas, eu estou aqui nessa igreja há 22 anos. Eu já vi tantas pessoas entrarem aqui, terem uma vida aqui piedosa, de trabalho, e saírem por conta de doutrinas falsas, porque foram seduzidos pelo engano e pelo erro. Isso é muito triste, meus irmãos. Então, nós precisamos lembrar que o falso profeta, ele realiza sinais e prodígios, e até milagres. Vocês se lembram dos magos de Faraó? Que eles faziam ali com as serpentes? É claro que Moisés tinha um poder maior, né? O bordão que Moisés transformou em serpente engoliu a serpente dos magos. Mas imagina só, não é um grande poder você transformar um bordão? Olha o que eles têm capacidade de fazer. O poder de Jesus, ele é sedutor. Lá no livro de Atos, capítulo 8, quando
Pedro e João chegaram em Samaria, tinha um mágico ali, chamava Simão. Aquele mágico, ele tinha um poder de encantamento ali sobre as pessoas. Só que chegou alguém que era muito maior que ele. Primeiro, chegou Filipe. Então, diz que ele até abraçou a fé, por conta da pregação de Filipe. Depois chega Pedro e João e faz descer o Espírito Santo ali sobre os de Samaria. Aí ele falou, não, aí é demais. E aí ele ofereceu dinheiro. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para que eles concedessem a ele aquele poder, aqueles prodígios e aqueles sinais. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você que religiosidade não salva. Hoje em dia é muito comum as pessoas saírem por aí fazendo caminhos da fé. Lá na Espanha tem Compostela. Tem gente que sai aqui do Brasil, vai lá para Compostela. Aqui no Brasil tem vários caminhos da fé. Era um, agora tem mais. A gente não pode negar que você ir pedalar no caminho da fé, que você ir caminhar no caminho da fé, tem seus benefícios, pode trazer um benefício para a sua saúde, você está em contato com a natureza, você está caminhando, mas espiritualmente isso não tem valor algum, isso é inútil. E essas pessoas que estão embriagadas por essa idolatria, elas acham que estão num caminho de santidade, elas acham que estão resolvidas diante do Senhor. Mas a palavra de Deus diz aqui, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, não temos feito tudo isso em teu nome? E o Senhor vai lhes dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticam a iniquidade. Meus irmãos, isso é muito sério. Essa palavra, ela deve fazer com que a gente reflita, porque a religiosidade não salva. O Senhor Jesus, ele realizou uma grande obra, a maior obra que já aconteceu na face da terra, depois da criação dos céus e da terra. Ele realizou aquele sacrifício. E através do sacrifício de Jesus na cruz, pela entrega voluntária dele, nós fomos reconciliados com Deus. Mas nós fomos reconciliados com Deus não para sermos religiosos, não para praticarmos a idolatria. Nós somos reconciliados com Deus para o louvor da glória de Deus. Nós somos reconciliados com Deus para realizarmos boas obras, porque nós fomos alcançados pela bondade e pela misericórdia de Deus, porque as boas obras não salvam. Há muita gente no engano, achando que boas obras salvam, não salvam. O sacrifício de Cristo, ele foi plenamente eficaz na cruz, e todos aqueles que ele escolheu, que ele elegeu, que ele predestinou, estarão na glória, nenhum ficará de fora. O próprio Senhor Jesus disse isso, todos aqueles que me deste, nenhum se perderá. Mas nós precisamos então entender e tomar cuidado com o falso profeta. Então eu deixo essa mensagem para você hoje, cuidado. O falso profeta, ele é dissimulado, ele é fraudulento, ele nasce no interior das igrejas, ele é manso, ele é bonzinho, ele é tranquilo, ele não cria problemas, é uma bênção, parece uma bênção. Mas existe uma obra de Satanás por trás. O falso profeta não abre mão do seu propósito, e ele quer escravizar você. E ele quer te colocar prostrado diante dele. Aquilo que Jesus se recusou fazer, se prostrar diante de Satanás, as pessoas fazem isso diante do falso profeta. E é preciso fazê-los calar. Então lembre-se desse texto de Tito, capítulo 1:10. É preciso fazer calá-los. É preciso repreendê-los. Isso não é falar mal de igreja. Isso não é falar mal de outras pessoas. O falso profeta, ele tem que ser atacado firmemente. Mas isso é espiritual, meus irmãos. Não adianta o pregador chegar aqui, dar tapa no púlpito, dar murro no púlpito,
Não adianta o pregador gritar, não adianta o pregador apontar o dedo para você e falar que você está endemoniado, que você tem que livrar do demônio. Não, não adianta nada disso. É espiritual. Nós precisamos clamar a Deus pelo antídoto. Como nós podemos nos resguardar do falso profeta? Em primeiro lugar, orando, clamando a Deus. Em segundo lugar, estudando a Bíblia. E lembre-se que se você tem uma igreja bíblica que te exorta, te disciplina, te corrige, louva a Deus por isso. Porque não é um direito pertencer a uma igreja bíblica, é um privilégio. Lembre-se disso. Lembre-se que é um privilégio pertencer a uma igreja bíblica, porque assim você tem condições de ter os olhos abertos, não pelo pregador, mas você tem condições de ter um pregador que é instrumento de Deus para abrir os seus olhos e falar assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que são dissimulados, que são lobos roubadores, mas eles têm aparência de ovelha. Eles têm aparência de ovelha. Cuidado, meus irmãos. Que Deus nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor. Puder, coloque-se de pé para a gente orar ao Senhor. Senhor, ouça a nossa voz por causa da sua misericórdia. Senhor, ouça o nosso clamor por ser o Senhor um Deus gracioso. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas vidas e ouça-nos quando clamarmos pelo Teu nome. Amém. Não por causa do nosso fruto, mas por causa do fruto dado pelo Teu Filho Jesus, que nos santifica, que nos purifica, que nos redime para sermos apresentados diante de Ti. Não por causa de nós, Senhor Deus. Não por causa de nós, mas por causa do nome do Teu Filho Jesus. Ouça o nosso clamor. O clamor que é feito neste lugar, por essa igreja. Por causa do nome de Jesus, tenha as nossas vidas diante de Ti. Reveste-nos, Deus, do Teu poder. Ensina-nos a Tua palavra, para que não haja em nós outro fruto, senão o fruto do Teu Espírito. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, não nos deixe cair em tentação. Que o Senhor nos livre do maligno. Ouve, Senhor Deus, por favor, a oração que nós fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.